Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, a gente vai dar continuidade ao capítulo 8, Em Pleno Campo de Batalha. A diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores, que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Víamos que estes se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa e não apenas da instrução quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana, para o êxito e o progresso do ser humano, do mundo em geral. Então, vejam bem, aquele jargão, né, que toda profissão passa pelo professor, isso é fato, né? Então, a gente não pode desprezar aqueles que vão formar as crianças, os adolescentes, os adultos, em profissionais. Porém, a educação precisa ser mexida, do jeito que está aí, ela está errada. Ela está ligada às trevas, isso é fato. Isso é fato e não é de hoje, né? Por que a escuridão quer tanto dominar a área da educação? Ora, se é através dela que eu vou formar profissionais, que tipo de profissional que eles querem que se forme? Eles não querem ver o caos? A escuridão não gosta de ver as tragédias, a falta de regras, falta de valores, de princípios. Eles não querem estabelecer o caos? Então, para eles estabelecer o caos, eles precisam mexer na estrutura. Então, eles vão mexer na estrutura familiar, isso grupos de espíritos que vão de lar em lar, onde não tem o evangelho no lar, onde não tem palavras doces, onde não tem amor, onde não tem concordância, onde não tem tranquilidade, paz, eles vão lá e tumultuam ainda mais. Então, eles vão nas famílias, atacam as famílias, eles atacam dentro do quadro religioso, que também tem, muitos deles estão ligados ao quadro religioso. Você vai lá numa igreja, você vai num centro espírita, e quem está lá são espíritos obsessores, trabalhando na saia de um padre ou numa voz de um palestrante. Então, eles estão em todos os lugares. Mas qual seria o lugar que eles podem chegar, se estabelecer, trabalhar dia a dia e ninguém nem perceber que eles estão lá? Porque é tão tênue o negócio, ele é tão sutil que ninguém percebe. Principalmente quando se faz aquela voz de amiga, de amigo do aluno, né? Eu falei aqui em outro momento, em outro vídeo. O professor que fica muito, ai que bonitinho, ai que inho, ai que fofinha tua lição, ai que inho, ele é incompetente. Ele tá se escondendo atrás daquele negócio ali. Ele faz que ele é bonzinho, que ele é dengoso com teu filho, que ele carrega o teu filho no colo. E quem disse que para ser mal precisa fazer voz de mal, altivo, autoritário? Não, é na sutileza. O traficante vai chegar no teu filho, vai chegar num parente teu e vai falar, Tó, usa isso daqui porque eu tô mandando? Lógico que não. Ele vai chegar lá e vai falar, vem cá, você não tá bem hoje? O que foi? O que aconteceu? Ah, eu briguei com a minha mãe, não sei o que. Ah, é a sua mãe, poxa, mas a sua mãe é tão legal, você tem que ver que é mãe, toda mãe é igual. Ó, pra você ficar bacaninha, eu tenho um negócio aqui, ó, isso aqui vai te aliviar um pouquinho a dor. É mais ou menos assim. Então, dentro da área da educação, o que não falta é gente com boa intenção. Boa intenção. Imaginem a boa intenção. Por que que atacam justamente esse sistema? Porque é dali que vai ter o quê? O crescer e multiplicar-vos, é ali que vai ter o novo professor, o novo policial, o novo médico, é ali que vai ter o lixeiro, que é o coletor de lixo, né? Hoje a gente muda o nome, coletor de lixo. É ali que vai ter o cara que vai falar inglês, o cantor, ali vai ter um diretor, um supervisor, um assistente social.
E todas as áreas vão ser controladas através da educação. Então, os espíritos obsessores, os que são malfazejos, os que têm ideia de articular o nosso plano aqui para que se torne um lugar que não dá para viver, eles vão atacar um lugar da onde sai todos os outros, a educação. E não é de hoje que está sendo atacada. Eu vivi dentro da educação, eu estudei na década de 70. Eu vi a educação da década de 70 até 90, quando eu comecei a dar aula. 90 já estava lá embaixo. Começou a cair ali, 90. Hoje, 2023, como que está a educação hoje? O aluno está entrando na escola e está matando o professor. O aluno está entrando na escola e está matando o aluno. Há 20 anos atrás, o aluno brigava na porta da escola dando porrada um no outro. Hoje já não é mais assim, hoje é com faca, hoje é arma. Da onde é que vem essas ideias? Do lado superior? Essa criança está frequentando uma boa igreja ou qualquer outra religião? Essa criança está tendo uma base familiar? Essa criança está tendo na escola um ambiente bom para estudar? Ah, a culpa é da criança, ele é doido, ele é surtado. Ah, ele endoideceu sozinho, ele ficou surtado sozinho. Gente, um pouquinho né? Então, a espiritualidade está falando aqui. A área que deveria ser mais bem observada e trabalhada é a educação. É através dela que tudo acontece, tudo. Tudo em nossa volta acontece através da educação. Quando você sai da sua base familiar, mãe, pai, filho, qual é a segunda base que você entra? A escola. E dali você só sai depois de formado. Tem gente que nem se forma, né? Termina a graduação, faz outra pós, faz pós, depois faz mestrado, doutorado. Tem gente que não sai da escola. Tem gente que só vai crescendo. Então, o que o texto, um parágrafo que eu li, e olha tanto que já deu 7 minutos de comentário. Se deixar a Patrícia falar sobre educação, eu vou falar aqui até não querer mais, vocês vão ficar cansados de me ouvir. Porque eu tenho história demais para contar. E as histórias que eu tenho para contar, infelizmente, não são boas. Cada escola que eu trabalhei, se tivesse 2, 3 professores bem compromissados realmente com a cabeça do aluno, com a formação desse aluno enquanto indivíduo, enquanto cidadão consciente de atuar no seu meio, dá para contar nos dedos, 2, 3 professores. A maioria não é assim, a maioria eles se formam, o curso é muito barato, para ser professor não custa caro, é um dos cursos mais baratos que tem na faculdade, é o de professor. O cara se forma, logo em seguida ele já vai fazer estágio, ele já consegue se engajar dentro de algumas escolas. Não é só concursado, se fosse só professor concursado tava bom, mas tem uns que são encaixados, né? E você vai vendo os tipos de pessoas que estão entrando na educação, pessoas que não têm condições de assinar o próprio nome. Na minha turma de estudos sociais, em 1991, saiu de uma turma de 100 alunos, quando a gente chegou no terceiro ano, tinha acho que uns 30. De 100, tinha uns 30 no final do curso. E desses 30, tinha uma que não sabia ler nada. Nada. Ela tinha uma assinatura, que eu acho que foi a irmã dela que fez no dia da matrícula dela, e aquela assinatura era uma assinatura que tinha que ser dada toda noite, todo final de aula. E ela pedia pra gente assinar para ela, porque ela não sabia assinar o próprio nome. Isso em 91. Então, para vocês terem uma ideia, e a faculdade, então, nem se fala, ela tá mais perdida do que cachorro no mato. A faculdade tá pior ainda. Faculdade, eles colocam na cabeça das pessoas, inclusive as ideias socialistas, comunistas, né? É tudo muito bonito na fala, mas não tem nenhum país que deu certo com esse tipo de sistema. E aí tudo é nosso. Já pensou? Você lutou para ter uma casa aqui e uma no litoral. Aí o cara vai lá e fala, não, você tem 2 casas, eu não tenho nenhuma. Uma você vai ter que me dar.
Eu não tenho onde dormir, passa na porta da tua casa, eu sei que você tem 2 quartos aí, ó. Não tem ninguém no segundo quarto, eu vou dormir no seu segundo quarto. É nesse ponto que eles querem que chegue. Não chegou. Mas em alguns países chegou. De construir prédio com um banheiro em cada corredor, em cada andar. As pessoas não podiam ter o seu banheiro particular. Era um banheiro por andar. Em alguns países era assim. Então eu não quero entrar nesse mérito, mas de qualquer forma, já entrando, a gente tem que ficar antenado com tudo o que acontece em volta da educação. Que tipo de ideias estão plantando lá? Dia 20 foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Veja bem, por que tem que ter um dia para consciência negra? Então vamos ter que ter um dia para consciência branca, uma para amarela, outra para azul, outra para vermelho. Ah, porque o zumbi, porque não sei o quê. Não, para. Pode parar. Quem conhece a história sabe que o zumbi ele caçava negros. Ele era caçador de negro. Ele não era herói. Quem conhece a história. Agora, quem não conhece, pega lá as obrinhas de primeira, quarta série, onde está escrito que o zumbi era o herói. Ele não era herói coisa nenhuma. Princesa Isabel também não achava que ele era heroína coisa nenhuma, não. A história é muito mal contada. Eu não estava lá, eu não tenho certeza de nada do que eles contam. É tudo relativo. Eu não tenho aquela coisa de eu vou idolatrar essa pessoa porque essa pessoa fez tal coisa. Não. Eu vou estudar. E às vezes estudando a gente pega um monte de caminhos que a gente acaba falando assim, não dá nem para saber se a pessoa é boa ou não, porque tem um monte de história em volta dela. Quem for falar da Patrícia vai falar, Patrícia é uma amiga, ela conversa, aí a outra, ela é dura, ela pega pesado. Cada um vai falar da Patrícia de um jeito. Parece que pessoas que me conhecem, dependendo do que elas quiseram de mim, elas têm uma Patrícia diferente do outro. E eu sou a mesma. Mas aquele que eu tinha que ser mais amável, eu fui mais amável. Aquele que eu tinha que ser mais dura, eu fui mais dura. E aí, conversando um com o outro, vai falar, não estamos falando da mesma Patrícia. Então, os heróis históricos, tem muita coisa aí para a gente poder saber, para poder ficar aqui, parabéns, ele é maravilhoso. Não sei se ele era ou não, a gente vai estudar. Isso vai passar pela escola e vai estudar, mas não idolatrar. E aí tem alguns heróis que eles querem implantar para idolatrar. E Jesus mesmo disse que a gente não tem que ter ídolo coisa nenhuma. Nem Jesus quis que a gente tivesse ele como ídolo. Já começa por aí, né? Então, as escolas, quando começam a idolatrar algumas datas, começam a colocar alguns nomes, né? E aceitam algumas coisas que estão acontecendo sem questionar, eu falo, não estão fazendo o papel de escola. A escola não é aceitar. A escola deve questionar. E toda vez que vinha alguma coisa da Secretaria da Educação, vamos lá, eu estou trabalhando com a criançada, prevenção de entorpecente. Aí chegava lá da secretaria que a gente tinha que trabalhar dengue. Eu falava, meu Deus, mas onde que eu vou enfiar a dengue no meio do projeto de droga? Tinha nada a ver. A secretaria não sabia o que eu estava trabalhando. A secretaria quer que trabalhe aquele negócio. Por que vocês querem que trabalhe com isso? Tá tendo surto? Então tá bom. Então eu vou trabalhar. Se eles falassem para mim, não tinha surto nenhum, que era o Dia Nacional da Dengue, eu falava, esquece, eu não vou trabalhar Dia Nacional da Dengue. Eu vou dar porque vocês mandaram material, eu entrego para eles, eles leem em casa e acabou. Mas o meu objetivo é droga. Eu vou continuar aqui falando sobre droga, porque o meu objetivo é chegar aqui no final e o aluno saber como se prevenir. Acabou. Então, sempre questionei. A aprovação automática, em 1995. Daqui por diante, a escola vai ter ciclos. Então, primeiro para o segundo ano não reprova, depois reprova no segundo. Terceiro para o quarto não reprova, reprova no quarto. Eu falei, tá errado, né? O primeiro que não alfabetizou é que deve ficar lá para alfabetizar. Tá errado. Aí o que eu fazia? Juntava toda a documentação das minhas crianças e falava, não, tá aqui, ó. Tá reprovado porque não tem condições. Quero ver quem vai chegar aqui e vai fazer eu aprovar essa criança. Porque ela não tem condições e ponto. Ela faltou, ela não fez atividade, ela não dormia na sala de aula quando ela aparecia. Já mandei para psicólogo, o pai não tomou iniciativa, ela não tem condições nenhuma. Então eu argumentava.
E argumentava com provas, que todos os trabalhos, tudo que eu tinha, eu tirava foto de tudo. Não expunha as crianças, mas eu tirava foto de tudo. Ó, tá aqui, documentado. Essa criança não tem condições, ela não vai passar. Eu escutei de um aluno, o André, não esqueço o nome dele até hoje. Ele estava na 7ª série. O André é excelente aluno, excelente aluno. Aluno que faz tudo que não precisa pedir. Ele já sabia que tinha que fazer, ele fazia. O André uma vez chegou em mim e falou assim, professora, depois dessa história da aprovação automática, professora, daqui por diante eu não vou fazer mais nada. Eu falei, por quê, André? Eu falei, como? Você sempre fez tudo. Ele falou, não vou fazer não, porque se eu fizer ou não fizer, eu vou passar do mesmo jeito, professora. Eu falei, a única diferença que vai ter, que aquele que não fizer e vai passar sem saber. Você fazendo, você vai saber fazer. É essa a grande diferença. Então só coloque isso no teu coração. Não olhe para o outro. Ah, o outro faltou e ele foi aprovado também. Problema dele. E problema nosso depois, os mais velhos. Porque se ele chegar a ser um médico um dia, ele vai ser um péssimo médico, porque ele foi sendo levado, né? Para chegar lá na frente. Ele não tem mérito nenhum de ter chegado lá na frente. Então eu sempre bati nessa tecla, toda reunião que tinha eu falava, eu não vou aprovar. Uma vez eu reprovei 33 crianças numa sala de 35. Professora, a senhora está surtada, pelo amor de Deus. 33 crianças, foi 33. Me deram uma sala que não consegue desenvolver nada. E os 2 que eu estou aprovando ainda estão mais ou menos. Não tá grande coisa, não. E eu provei um por um. Relatório. Fiz relatório até não querer mais. E segurei. Falei, não vai passar. Eu não sou das trevas. Porque se eu passar 33 aqui, são 33 que vão sair daqui para ser polícia, médico, para ser professor, e que raio que eles vão ser lá na frente. Eu vou estar doente precisando de um deles que vai virar médico e ele não vai saber me curar. Porque ele foi levado, ele não aprovou porque ele teve mérito para isso. Então, não é uma questão de a professora ser boa ou ser ruim, que já teve essa história de professor reprovar porque não gostava do aluno, isso é fato. É ser humano e ser humano, né? Mas não era nesse estado gritante também, como falaram, não. Já usaram isso justamente para poder ter a aprovação automática. E foi um argumento que todo mundo aceitou. Tá bom. Quando se não é, né? Quando a gente não é das trevas, a gente questiona. Quando não é das trevas, a gente pensa, isso aqui vai dar em quê? O que eles estão querendo com isso? Agora, quando a gente é das trevas, deixa a vida me levar, né? E o que mais tem? Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas, que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Olha bem o que ele escreveu. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso do ser humano e do mundo em geral. Através dela, é a base de tudo. É ali que eles estão atacando. E quando teve a questão da pandemia, eles acharam, agora a gente quebrou a escola de vez. E não foi bem assim, se deram mal. Porque, como eu falei ontem, até os professores que eram menos comprometidos tiveram que trabalhar, porque tinha ali diretor, coordenador, supervisor, tudo no mesmo grupo. E viam cada passo que aquele professor dava. A não ser que aquele professor tivesse a grande sorte de pegar um coordenador que também não quisesse nada com nada, um diretor que não quisesse nada com nada e um supervisor que não quisesse nada com nada. Se o professor tivesse essa sorte, aí ele não fez nada também. Não foi nosso caso. Nós tivemos direção, nós tivemos coordenação, nós tivemos supervisão. É que nem eu falo, tem os dois lados. Tinha exigências durante a pandemia que eram inviáveis. Chegava um momento assim que eu falava, vou pirar e a criança vai pirar também. Porque ou eu dou o que eu tenho aqui, ou eu dou o que a secretaria manda. Peraí, é muita coisa. E às vezes a ideia da secretaria é mostrar serviço, né? Nós estamos fazendo alguma coisa pelos nossos alunos, para depois isso aí ganhar voto lá na frente. E às vezes não, podia até ser que tinha lá intenção boa também. Mas naquele pico todo que a gente estava, não dava para saber quem estava fazendo por amor ou por intenção,
né? Algumas coisas eu fiz, outras eu não fiz, e assim vai. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados às crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade, sendo mais atenazados pelos adversários que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aula. Então a gente tem aquelas criaturinhas que ficam dando trabalho na sala de aula até não querer mais, empipocando a aula. Pois é, alguns estão ali muito mal acompanhados, né? E a gente não tem muito o que fazer quando é assim. Pelo menos nós que somos espíritas, né? Eu não posso chegar lá e dar um passe numa criança na sala de aula. E às vezes eu percebo, principalmente o autista, que ele precisa de uma religiosidade. E as pessoas não levam porque ele dá trabalho. E ele precisa para acalmar, precisa de terapia, precisa de ter acompanhamento com especialistas, com área clínica. Não só pegar um autista que está ali dando trabalho dentro de casa e falar, ufa, 4 horas que eu vou ficar sem ele, deixo lá na escola e é a escola que se vire. Aí tá errado. Porque o autista, ele entende tudo o que acontece aqui fora. E ele quer demonstrar que ele entende. Só que o corpo dele não ajuda. Ali é um espírito super inteligente. Geralmente o autista é um espírito super inteligente que está podado por um corpo limitado. Porque numa outra vida, geralmente, eles devem ter feito presepada boa, né? Aí a espiritualidade fala, não, dessa vez você vai vir, né, com a sua deficiência, para você gerar amor nos seus pais, gerar amor nas pessoas que estão em sua volta, que você deu algum tipo de prejuízo, as pessoas vão gostar de você, seja por dó ou por amor, e dali é onde ele consegue se acolher, se sentir amado e vai melhorando, aperfeiçoando o espírito dele. Mas o corpo, ele fica extremamente revoltado com o corpo dele, porque ele quer falar, ele quer fazer as coisas e não consegue. O corpo não deixa, o corpo é uma prisão para ele. Se para nós o corpo já é uma prisão, sendo ditos normais, imagine então para um deficiente. O que o corpo não é? Para ele é um castigo e tanto. Mas ele recebe aquilo lá no plano espiritual, é conversado com ele. Você quer passar por isso? Você precisa passar por isso para se melhorar. Se você aceitar de boa, na próxima você já vai vir bem melhor. Aí aceita, porque tá fora do corpo, não vê o tamanho do problema que ele vai ter que enfrentar, acha que dá conta, vem com autista, vem com um problema de cérebro, e eu sei lá, tem tanta síndrome hoje aí, TDAH, tem um monte de coisa. E aí aceita lá em cima, porque acha que vai dar conta, chega aqui e não tá dando conta, começa a ficar revoltado, violento. E aí quem é que vai gostar disso? A espiritualidade inferior. Ela vai atuar em cima desses seres, sim, mas é certeza. Então os pais de autista, pais que têm filhos com qualquer tipo de síndrome, devem, não é, ai, será? Não, deve levar para o lado religioso, sim. Tem que ser tratado o lado religioso também. Ah, mas não para quieto durante a missa, ah, não deixa eu escutar o palestrante. Você vai ter que ir educando ele para que ele deixe você ouvir. Leva uma pessoa junto, sai um pouquinho com ele, porque ele não vai aguentar ficar muito tempo sentado. Sai um pouquinho com ele até fora da palestra, traz de novo mais um pouquinho, mas não vai poder deixar de fazer essa parte, porque o espírito que está ali, ele está sendo sobrecarregado com uma série de obsessores que ficam em volta. Porque aí aqueles inimigos dele, se ele está ali, é porque boa coisa ele não foi, né? Grande parte. Outro dia eu estava vendo um palestrante falando assim, nem tudo é, é prova, nem tudo é expiação, né? Tem alguns seres que são iluminados que vêm nessas condições para ensinar amor. Tem isso também. Pode acontecer. Grande parte vem para espiar. São problemas bem graves que causaram, então, e isso acabou chegando no corpo, no perispírito. Então, aí quando vem encarnado, traz isso no novo corpo. Mas tem os que são iluminados também, que acabam pegando isso aí como missão, né? Os poucos. Então, você não sabe quem você tem, se é o iluminado ou se não é o iluminado. Pelo sim, pelo não, a criança tem que ter uma direção religiosa, sim.
Ela vai ter que se livrar da parte espiritual que pode vir incomodar ela a qualquer momento, devido aos seus distúrbios, às suas revoltas. Ela se torna violenta porque ela quer falar, ela quer fazer e não consegue, e acaba sendo um pouco violenta, né? Eu tive alunos de jogar a carteira para o alto, de empurrar a criança, de bater, de dar porrada em aluno meu do nada. E ele era grandão, fortão. Ele fechava a mão assim, quando eu escutava, pof, eu falava, meu Deus, pegou alguém de novo. E era a porrada que ele dava nas crianças. Ele gostava de, ele acertava alguém, ele ficava feliz, aí ele sorria. Fala, meu Deus do céu, o que vai ser disso aí dele dali para frente? Porque enquanto é criança a gente ainda, né, releva, mas vai se tornar um adulto daquela forma. Falta de educar. As pessoas acham que coloca na escola regular já tá tudo certo. A escola regular tem um professor. Ele se formou para dar aula. Ele não tem área clínica. Ah, mas se eu não colocar na escola, a lei, não sei o que e tal. Você pode colocar na escola regular, mas coloca para socializar, coloca lá por uma horinha para socializar. Não para ficar lá tentando fazer essa criança aprender o babé-bibobu, porque dificilmente ela vai conseguir. E ela ainda vai perturbar os outros 30 lá que também não estão conseguindo atingir. Grande parte da molecada hoje sai alfabetizada de letras, de sílabas, mas não consegue compreender um texto de maneira nenhuma. Né? Não lê o mundo, só lê as palavras, mas não lê o mundo, não consegue ver entre linhas de maneira nenhuma. Aí entra um serzinho desse lá e tumultua tudo, aí que não vai aprender mesmo, ninguém, nem ele e nem os outros. Então, esse que tem um problema maior, ele precisa se ele consegue se comportar numa sala de aula por 4 horas, que é difícil um autista conseguir, mas se ele é daquele que é mais leve, né, que consegue, beleza, ele fica às 4 horas. Mas se ele é mais agressivo, se é daqueles que joga carteira, que chuta, que bate, 1 hora na sala de aula já é 1 hora de aula perdida para todos que estão ali, porque é só cena, não tem o que fazer, tem que tirar as coisas de perto dele para ele se bater sozinho. Senão a gente apanha se chegar perto. Teve diretor, professora amiga minha, que apanhou de autista na sala de aula. Saiu toda roxa, com marca de boca no joelho, porque ele mordeu o joelho da professora. O negócio não é mole, não. Então tem que ter umas escolas especializadas para esses casos, né? Com especialistas clínicos, porque é caso clínico, não é um caso da área da educação. E esses casos estão sendo cada vez mais comuns na sala de aula. Vão empurrando, empurrando, empurrando. Por quê? Quanto mais a gente tumultua, menos aprendizado, menos evolução. Tá aí. A educação está chegando nesse ponto, nesse nível, e vai afundar, se é que a gente não pode dizer que afundou, né? Ainda tem algumas luzinhas espalhadas por aí. Por isso que eu não posso dizer que afundou, porque ainda tem uns lá que estão tentando puxar esses barquinhos. É triste falar sobre educação dessa forma, mas precisa rever tudo. Tanto a parte de conteúdo, a trabalhar com essas crianças, não é dar cartilinha de posição sexual, como eu já ouvi dizer isso num governo anterior aí, há uns 5, 6 anos atrás, né? Não é esse tipo de coisa não, mas reformular os conteúdos de acordo com a realidade das crianças, ter um psicoterapeuta ou ter um psicólogo dentro da escola, que possa estar orientando, vendo a situação de cada professor, de cada aluno, né? Aqueles casos que não aprende, por que não aprende, para onde que vai mandar, ter um local para mandar, porque é um tal de, precisa de psicólogo, para onde que a gente vai mandar? A cidade não tem. Tem um só, para 90 escolas, não sei quantos mil alunos. Não adianta, né? Ir lá uma vez por ano só ver o psicólogo não vai adiantar. Então, são coisas assim que a gente tem que estruturar. E para estruturar, precisam de pessoas de boa vontade que estejam ligadas ao plano maior.